Vivemos em um mundo onde a busca por segurança financeira se tornou uma obsessão. Todos querem conquistar liberdade, estabilidade e prosperidade, mas poucos realmente entendem onde essa abundância começa. O que se observa frequentemente são pessoas exaustas, ansiosas, presas a um ciclo de esforço constante, que nunca parece ser suficiente. Trabalham mais, estudam mais, se dedicam ao extremo, mas continuam sentindo que falta algo. É como se corressem sem sair do lugar. Existe uma crença generalizada de que riqueza e sucesso são frutos apenas do trabalho duro, da estratégia, da disciplina e da inteligência financeira. Sem dúvida, esses elementos são importantes. No entanto, há uma verdade maior, muitas vezes ignorada, que poucos estão dispostos a enxergar. É uma verdade que transcende o material, que rompe as limitações impostas pela lógica humana. O Salmo 34, versículo 10, revela de forma clara essa chave espiritual. Diz assim: os leõezinhos podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Este não é apenas um versículo bonito. É uma lei espiritual. Uma declaração que carrega um princípio eterno, capaz de transformar completamente a forma como alguém lida com dinheiro, sucesso e prosperidade. Observe a escolha da metáfora. Os leõezinhos são, na natureza, símbolos de força, agilidade e capacidade. Eles representam aqueles que, teoricamente, possuem todos os recursos necessários para sobreviver, prosperar e conquistar. Mesmo assim, o texto bíblico afirma que podem passar fome. Isso revela uma realidade profunda. A força, o conhecimento e a habilidade humana não garantem prosperidade duradoura. Existe algo além disso. Algo que não se vê, mas que sustenta tudo. Napoleon Hill, em seu clássico Pense e Enriqueça, também ensina que todo sucesso começa no invisível, na mente, na fé e na conexão com uma força superior. Segundo ele, a fé é o agente transformador que converte desejo em realidade. Hill nunca separou sucesso material de princípios espirituais. Pelo contrário, sempre deixou claro que quem ignora essa dimensão trabalha muito mais, sofre muito mais e muitas vezes constrói riqueza sobre bases frágeis. A prosperidade verdadeira começa quando o indivíduo entende que a fonte não está no dinheiro, nas oportunidades, nas conexões ou no mercado. A fonte está no Senhor. Buscar ao Senhor não significa apenas práticas religiosas. Significa alinhar sua vida com princípios eternos como integridade, justiça, gratidão, serviço e fé aplicada. É este alinhamento que libera provisão, criatividade, clareza e oportunidades. Enquanto muitos passam a vida tentando acumular, conquistar e proteger, quem vive sob este princípio descobre que não há escassez. Descobre que não precisa viver na ansiedade do amanhã, que não precisa se desesperar quando o cenário externo parece incerto, porque quem busca o Senhor de nada tem falta. Ao ouvir essa reflexão, vale fazer uma pausa e pensar com sinceridade. Em qual fonte você tem colocado sua confiança? Compartilhe nos comentários qual é o maior desafio que você enfrenta hoje na sua jornada por segurança e prosperidade. Antes de continuar, se você quer acelerar sua jornada rumo à prosperidade, em todas as áreas da vida, precisa conhecer o Mapa da Prosperidade. É um programa completo com treinamentos, estratégias, apostilas, planilhas e um plano de ação claro para transformar sua vida ainda este ano. E o melhor, custa menos que uma pizza. Milhares de pessoas já estão aplicando esse método e colhendo resultados extraordinários. O link está no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada antes que ele saia do ar. Vamos começar. Capítulo 1. O princípio da fonte invisível. A primeira grande lição que o Salmo 34 nos entrega é sobre a natureza da verdadeira fonte. Na economia humana, tudo parece girar em torno do visível. Saldo bancário, investimentos, patrimônio, faturamento, clientes e contratos. Mas na lógica do reino, o visível é apenas o reflexo do invisível. Quem busca apenas o que os olhos podem ver,
mais cedo ou mais tarde, se depara com limitações. Quem busca o invisível, porém, acessa uma fonte que não seca, não falha e não depende de circunstâncias. O texto bíblico é claro: os leõezinhos podem passar necessidade e fome. Isso quebra uma crença profundamente enraizada na sociedade. A crença de que quem tem força, quem é ágil, quem é estrategista, quem é inteligente, automaticamente prosperará. A metáfora do leão é poderosa. O leão é o rei da selva, forte, preparado, respeitado. E ainda assim, o texto alerta que até eles passam fome. Isso é uma declaração contundente. Nem sempre força, talento e competência são suficientes. No mundo dos negócios, quantas vezes se vê profissionais extremamente qualificados, com anos de experiência, currículo impecável e, mesmo assim, enfrentando dificuldades financeiras. Por outro lado, também é possível observar pessoas que, aparentemente, não possuem tantos recursos intelectuais ou técnicos, mas prosperam de maneira surpreendente. Isso não é coincidência. Isso é o reflexo de leis invisíveis que governam o mundo visível. Napoleon Hill compreendeu esse princípio ao estudar durante mais de 20 anos os maiores milionários de sua época. No centro de sua obra está a compreensão de que a mente humana, conectada à fé, é capaz de acessar o invisível e transformar desejo em realidade concreta. Mas ele vai além. Hill deixa claro que essa fé não é um sentimento vago ou uma crença superficial. É uma convicção profunda, associada a uma busca intencional por alinhamento com uma força superior, que ele chama de inteligência infinita. Buscar o Senhor, portanto, não é um ato passivo. É um movimento interno, diário, de alinhar pensamentos, sentimentos, atitudes e decisões com princípios que transcendem o interesse próprio. É viver segundo leis espirituais que regem de forma oculta tudo o que existe. Quando alguém entende isso, muda completamente a maneira de se relacionar com o dinheiro. A ansiedade cede espaço para a confiança. A escassez dá lugar à criatividade. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir, porque a realidade externa passa a responder ao alinhamento interno. O princípio da fonte invisível é claro. O dinheiro não é a fonte. O emprego não é a fonte. O cliente não é a fonte. O negócio não é a fonte. Tudo isso são canais. A fonte é Deus. E quem busca essa fonte, como diz o Salmo, de nada tem falta. A prosperidade começa no espírito, se manifesta na mente, se concretiza nas ações e, finalmente, transborda no mundo material. Capítulo 2. Quebra de crenças. O verdadeiro inimigo da prosperidade. Grande parte das pessoas vive presa a um sistema de crenças que limita sua prosperidade. Essas crenças foram construídas ao longo dos anos, seja pela cultura, pela família, pela escola, pela sociedade ou até mesmo por experiências negativas do passado. Elas moldam a forma como alguém enxerga o dinheiro, o trabalho, a abundância e principalmente a si mesmo. Quando o Salmo 34 afirma que os que buscam o Senhor de nada têm falta, ele também está confrontando diretamente uma das maiores mentiras que muitos carregam. A ideia de que viver com escassez é normal, aceitável ou até mesmo nobre. Existe uma falsa espiritualidade que romantiza a falta, que exalta o sofrimento como se ele fosse por si só um sinal de virtude. Essa mentalidade não tem respaldo nas escrituras nem nos princípios que regem a prosperidade verdadeira. Napoleon Hill, ao estudar os maiores realizadores do mundo, percebeu que o primeiro grande obstáculo para o sucesso não está no mercado, na concorrência ou na economia. Está na mente. Crenças como: não nasci para isso, dinheiro é sujo, quem enriquece perde a alma, ou as oportunidades não são para mim, são verdadeiros sabotadores invisíveis. Elas criam uma espécie de teto psicológico que impede qualquer avanço real, por mais que a pessoa trabalhe ou se esforce. O alinhamento espiritual quebra essas correntes invisíveis.
Quando alguém entende que a fonte é Deus e não os recursos limitados deste mundo, uma transformação profunda começa a acontecer internamente. O medo de faltar perde força, a ansiedade diminui. O olhar que antes se fixava na escassez se volta para a abundância, não como ilusão, mas como realidade espiritual que antecede qualquer manifestação física. Buscar ao Senhor significa também substituir as crenças limitantes por princípios eternos. A mentalidade de escassez dá lugar à mentalidade de provisão. O sentimento de indignidade cede espaço à consciência de que somos, sim, herdeiros de promessas, participantes de uma aliança onde Deus se apresenta como fonte inesgotável. Isso não significa que os desafios desaparecem ou que a vida se torna uma sequência automática de bênçãos. Significa que, mesmo em meio às adversidades, há paz. Mesmo quando tudo parece incerto, existe a certeza de que a provisão virá. A confiança deixa de estar nas circunstâncias e passa a estar na fidelidade da fonte. Quantas oportunidades são desperdiçadas todos os dias por pessoas que, mesmo sem perceber, estão condicionadas a acreditar que não são merecedoras, que não têm capacidade ou que não foram escolhidas para prosperar. Essa prisão mental é muito mais poderosa e destrutiva do que qualquer crise econômica ou problema externo. Por isso, romper com essas crenças é essencial. É aqui que a busca pelo Senhor se torna não apenas um ato de fé, mas também um processo de renovação mental, emocional e espiritual. É aqui que começa o verdadeiro caminho para uma prosperidade que não se limita, não se corrompe e não depende das circunstâncias. Capítulo 3. A lei da semeadura invisível. Existe uma lei que rege tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que é semeado, mais cedo ou mais tarde, retorna em forma de colheita. Isso não se aplica apenas a ações visíveis, mas, principalmente, às sementes invisíveis que são plantadas diariamente nos pensamentos, nas palavras, nas intenções e nas escolhas. O Salmo 34 deixa claro que buscar ao Senhor é o tipo de semente que gera uma colheita de provisão, paz e prosperidade. Quando alguém coloca sua energia, seu foco e sua prioridade nessa busca, automaticamente ativa princípios espirituais que começam a operar silenciosamente em sua vida. Napoleon Hill também ensina sobre esse princípio, embora com outra linguagem. Ele afirma que tudo começa na mente. A mente é um campo fértil, onde cada pensamento funciona como uma semente. Pensamentos de escassez, medo, insegurança e dúvida produzem exatamente esses frutos. Por outro lado, pensamentos de fé, gratidão, confiança e serviço geram abundância, paz e crescimento. Buscar ao Senhor, portanto, não é apenas um ato religioso. É uma escolha prática que se manifesta no dia a dia, nas decisões e, sobretudo, naquilo que ocupa o espaço mental. Quando alguém escolhe, conscientemente, alimentar pensamentos alinhados aos princípios divinos, como generosidade, honestidade, integridade, disciplina e amor ao próximo, está na prática, semeando no mundo invisível uma colheita que, inevitavelmente, se manifestará no visível. Muitas vezes, a ansiedade surge justamente porque as pessoas querem colher onde não plantaram. Querem resultados financeiros, crescimento profissional, expansão nos negócios, mas continuam semeando desânimo, preguiça, dúvida, reclamação e escassez. Isso não funciona. O universo, Deus, a própria vida, responde não ao desejo superficial, mas à semente plantada de forma consistente. O que esse princípio nos ensina é que a prosperidade começa muito antes dos números, muito antes das transações, dos contratos e dos clientes. Começa no invisível. Começa quando alguém decide todos os dias colocar Deus no centro. Quando as primeiras palavras do dia não são de queixa, mas de gratidão. Quando a primeira decisão não é movida pelo medo, mas pela fé. Esse é um processo silencioso, muitas vezes imperceptível aos olhos de quem está de fora. Mas quem vive esse princípio sabe. Sabe que, aos poucos, portas começam a se abrir. Ideias começam a surgir.
Pessoas certas começam a cruzar o caminho. Não por sorte, não por acaso, mas porque a semente foi plantada. Assim como na agricultura, existe um tempo entre a semeadura e a colheita. Esse tempo exige paciência, persistência e, sobretudo, confiança na fonte. E aqui está a promessa. Os que buscam o Senhor de nada têm falta. Isso não é uma metáfora, é uma lei espiritual. É a garantia de que aquele que planta no invisível, colhe no visível, sempre. Capítulo 4. O poder da confiança. Inabalável. Uma das maiores fontes de bloqueio financeiro e emocional nas pessoas é a ansiedade. A constante preocupação com o futuro, o medo de faltar, o receio do que pode dar errado. Esse estado mental, além de desgastante, desconecta o indivíduo da sua verdadeira fonte de provisão. O Salmo 34 apresenta um caminho diferente, um caminho que substitui o medo pela confiança. Quando o texto afirma que os que buscam o Senhor de nada têm falta, ele não está oferecendo uma promessa vaga. Está revelando uma condição espiritual que produz efeitos reais na vida de quem se alinha a ela. Buscar ao Senhor não é um simples ato de fé ocasional, é um estilo de vida. É a decisão diária de colocar a confiança na fonte invisível e não nas circunstâncias passageiras. Napoleon Hill explica que todo sucesso começa com fé, mas não qualquer fé, uma fé específica. Uma fé sustentada por convicções profundas, que não se abala diante de dificuldades temporárias. Segundo Hill, a mente que cultiva a fé age como um imã, atraindo circunstâncias, pessoas, oportunidades e recursos que estão em harmonia com aquilo que se acredita profundamente. Essa confiança não é construída no acaso, mas no entendimento. Entender que Deus é fonte muda tudo. Faz com que o indivíduo pare de tratar seus rendimentos, seu trabalho e seus negócios como sua única segurança. Essa mudança interna libera a mente do peso da ansiedade, permitindo que a criatividade, a intuição e a sabedoria fluam com muito mais clareza. É curioso observar que, quando alguém está tomado pelo medo, sua capacidade de perceber oportunidades diminui drasticamente. O cérebro, em estado de estresse, ativa respostas de defesa, não de criação. Isso bloqueia ideias, trava decisões e sabota projetos. Por outro lado, quando há confiança na fonte, mesmo sem enxergar o caminho completo, o próximo passo sempre se revela. O poder da confiança inabalável não significa ignorar os problemas, nem viver em negação da realidade. Significa reconhecer que, acima de qualquer cenário, existe uma fonte que supre, que direciona, que abre portas e que, sobretudo, honra aqueles que o buscam sinceramente. Pessoas que vivem com essa consciência se movem de forma diferente. Tomam decisões mais alinhadas, não reagem ao medo, não se deixam paralisar por notícias negativas, pela opinião dos outros ou por circunstâncias adversas. Elas sabem que a provisão não vem das mãos dos homens, mas das mãos de Deus, e que Ele usa canais diversos para manifestar essa provisão. O resultado é uma vida com muito mais equilíbrio. A ansiedade dá lugar à paz. O desespero cede espaço para a clareza. A insegurança é substituída por uma fé prática, que se reflete diretamente na maneira como se trabalha, se investe, se planeja e se vive. A confiança inabalável não é apenas um princípio espiritual. É também uma estratégia extremamente eficiente para quem deseja prosperar de forma sustentável, consistente e alinhada aos princípios eternos. Capítulo 5. Abundância é resultado de alinhamento. Existe uma diferença muito clara entre quem busca acumular por medo de faltar e quem prospera a partir de um alinhamento verdadeiro com os princípios da abundância. O primeiro vive na tensão constante, trabalha, investe, acumula, mas nunca se sente verdadeiramente seguro. Já o segundo compreende que a verdadeira abundância não começa do lado de fora, mas de dentro. O Salmo 34 ensina que a ausência de falta não é fruto do acaso, nem apenas do esforço humano. Ela é consequência direta da busca pelo Senhor,
de um alinhamento espiritual que produz ordem, clareza e direção. A abundância então se torna natural. É uma extensão daquilo que já existe no invisível. Napoleon Hill também fala sobre isso quando afirma que a riqueza sempre começa na mente. O dinheiro, segundo ele, é simplesmente uma manifestação física de pensamentos organizados, crenças fortalecidas e uma visão clara do que se deseja. Quando essa visão está desalinhada com princípios de integridade, serviço e propósito, a prosperidade se torna instável, frágil e, muitas vezes, até destrutiva. O alinhamento começa quando o indivíduo entende que sua vida não é apenas uma sequência de tarefas, contas e obrigações. Ela tem um propósito. Existe uma missão maior, que não se limita ao acúmulo de bens, mas envolve crescimento, impacto e contribuição. Quando esse entendimento se instala, as decisões começam a mudar. Trabalhar não é mais um fardo, mas uma oportunidade de expressar dons e gerar valor. Investir deixa de ser um jogo de ansiedade e passa a ser uma ferramenta de construção de legado. Até mesmo os desafios financeiros são percebidos de maneira diferente. Eles não representam um fim, mas apenas ajustes no caminho, convites para desenvolver habilidades, resiliência e, principalmente, fé. Quem busca ao Senhor percebe que prosperidade não é sorte, não é privilégio de poucos e não é fruto de exploração. Prosperidade é consequência de viver em harmonia com leis espirituais que são tão precisas quanto as leis da física. Assim como a gravidade não falha, os princípios da semeadura, da honra, da generosidade, da disciplina e da fé também não falham. Esse alinhamento traz uma paz que dinheiro algum é capaz de comprar. A paz de saber que a fonte é inesgotável, que as portas que Deus abre ninguém pode fechar, que mesmo em tempos de crise, a provisão chega, as ideias surgem, os caminhos se abrem. Não porque tudo ficou fácil, mas porque quem está alinhado com a fonte não depende das circunstâncias. Esse é o verdadeiro segredo da abundância. Não é sobre correr desesperadamente atrás de dinheiro. É sobre se tornar uma pessoa que, pela sua própria vibração, pela sua mentalidade e pelo seu alinhamento espiritual, atrai, constrói e mantém prosperidade de maneira constante, saudável e sustentável. Capítulo 6. Viver sem faltas. A verdadeira liberdade. Quando o Salmo 34 declara que os que buscam o Senhor de nada têm falta, ele não está oferecendo uma promessa fantasiosa, nem uma ideia utópica distante da realidade. Ele está revelando um princípio que rege a vida daqueles que compreendem o que é, de fato, viver em alinhamento com a fonte de toda a provisão. Viver sem faltas não significa uma vida sem desafios, sem contas a pagar ou sem imprevistos. Significa, sim, uma vida onde as faltas não têm poder, onde aquilo que é necessário sempre chega, onde portas se abrem no momento certo, onde ideias surgem quando são mais necessárias, onde pessoas e recursos aparecem, não por sorte, mas como resposta a uma busca espiritual verdadeira, constante e alinhada. Napoleon Hill afirma que todas as riquezas começam na mente, e quando essa mente está fundamentada na fé, na clareza de propósito e na disciplina, a prosperidade deixa de ser um desejo distante e se torna um caminho natural. Esse é o ponto de encontro entre a espiritualidade do Salmo 34 e os princípios da mente milionária. A verdadeira liberdade não está apenas em ter dinheiro. Está em não ser mais escravo da ansiedade, do medo e da escassez. Está em saber, com absoluta convicção, que Deus é fonte. E quem está conectado à fonte jamais depende dos canais, porque entende que os canais mudam, mas a fonte permanece. Essa mentalidade permite atravessar crises sem desespero. Permite enfrentar fases difíceis sem colapsar emocionalmente. Permite investir, empreender e crescer sem carregar o peso constante da preocupação. Porque existe uma certeza inabalável. Quem busca o Senhor de nada tem falta. Viver sem faltas é viver com paz, mesmo quando o mundo lá fora grita insegurança.
É ter clareza, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. É manter o coração em paz, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível. Porque quem busca a Deus não anda no escuro. Anda na confiança de que o próximo passo sempre será revelado. Esse é o maior patrimônio que alguém pode construir. Mais valioso do que imóveis, ações, ouro ou qualquer ativo material. Porque esse patrimônio interno sustenta todas as outras áreas da vida. Sustenta a família, os negócios, os relacionamentos e, principalmente, a própria saúde emocional e espiritual. O Salmo 34 não é apenas um texto bonito. É um mapa para uma vida de provisão, paz e abundância. Quem segue esse mapa entende que prosperidade não é fruto de sorte, mas de alinhamento. Entende que buscar a Deus não é se afastar do mundo, nem ignorar as responsabilidades. É, na verdade, a estratégia mais inteligente, poderosa e segura para quem deseja viver uma vida completa, plena e verdadeiramente sem faltas. Se você deseja realmente mudar sua mentalidade financeira e viver de forma próspera, o primeiro passo é buscar essa conexão profunda, confiar na fonte e agir com disciplina e integridade. Essa busca que vai transformar seu modo de pensar, suas decisões e, consequentemente, seus resultados. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal para receber mais vídeos que unem psicologia, espiritualidade e estratégias financeiras de sucesso. Curta o vídeo para ajudar a divulgar essa mensagem que pode impactar muitas vidas. Compartilhe este vídeo com alguém importante que precisa ouvir essa verdade hoje. E para que possamos continuar essa conversa, deixe nos comentários a frase: "Eu escolho buscar a fonte da minha provisão." Quero saber que você está comprometido a transformar sua vida com essa mentalidade. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.